Olá a todos, bem-vindos ao canal Ouvir a Palavra. Meu nome é Henrique. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma leitura do livro Curai os Enfermos e Expulsai os Demônios, de T.L. Osborne, a partir da página 29, que é o capítulo 4. Por que mais pessoas não se curam? É uma pergunta. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé nunca nasce por nossa compaixão, piedade ou por conversarmos com as pessoas sobre as dores, seus sofrimentos, suas fraquezas e enfermidades. A fé é pelo ouvir, pela palavra de Deus. 10:17 Romanos. E, portanto, ela nasce quando ouvimos a palavra da verdade. A pessoa precisa ouvir a verdade de Jesus. A verdade. Jesus disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João 8:32. Ele é a verdade. Se quisermos ver as pessoas libertas da escravidão da doença, devemos ensinar-lhes a parte da palavra que as deixe livres das enfermidades. A verdade é: Cristo quer curar todos vocês, senão ele não teria levado as pisaduras pelas quais fomos sarados. Então alguém pode perguntar: por que mais pessoas não se curam? E por falta de ensinar e pregar essa grande... É por falta de ensinar e pregar essa grande verdade. Vamos parar de ficar ao lado do leito dos doentes, apiedando-nos dos seus sofrimentos e dando a entender que deve ser a vontade de Deus levá-los, que a enfermidade pode ser um meio para ensiná-los a ter paciência ou talvez para os aproximarem do Senhor. Em vez disso, vamos declarar guerra contra toda forma de enfermidade, exercendo a nossa autoridade sobre toda forma de poder demoníaco, ministrando pelo nome poderoso e triunfante de Jesus Cristo, libertação aos que sofrem. Ministrando em nome do Senhor Jesus Cristo, libertação aos que sofrem. Se a salvação é para todos, a cura divina também é. Nunca duvidamos de que é da vontade de Deus salvar mesmo os mais vis e mais indignos. Por que temos essa certeza? Porque nos foi ensinada a verdade a esse respeito. Aprendemos desde a infância que a salvação é para todos, os filhos que creem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Se tivessem aprendido sobre a cura para o corpo tão positivamente como foram ensinadas quanto à salvação da alma, as pessoas creriam na cura como creem na salvação. Se disséssemos que o Senhor operava milagres e curava nos tempos passados, mas não quer fazer o mesmo hoje, estaremos afirmando que ele é um Deus que era e que não é. Entretanto, a Bíblia declara que ele é o grande eu sou. Eu sou o Senhor que te sara. Agora mesmo, Deus está dizendo: eu sou o Senhor que te sara. Amanhã ele declarará o mesmo, curará os enfermos, porque ainda será o grande eu sou. Não pode haver dúvida, o Senhor cura todos que se chegam a ele crendo em sua promessa. Seja-vos feito segundo a vossa fé. Portanto, peço-a porém com fé e não duvidando. A cura espiritual e física. A cura na Bíblia é tanto física como espiritual. As duas maldições que Satanás tem lançado contra a humanidade são o pecado e a doença. Ambas entraram no mundo pela desobediência de Adão e Eva. As duas bênçãos redentoras que Cristo trouxe ao mundo são a salvação e a cura, libertação do pecado e doença. A salvação do pecado e da doença. A salvação do pecado e da doença e a cura do pecado e da doença. São as duas bênçãos que estão em uma só expiação, supridas por um só sacrifício e por um só substituto. É indiferente dizer-se curado ou declarar-se salvo. Estar curado tem a ver tanto com o corpo quanto com a alma. Ser salvo de igual forma significa ter ambos, alma e corpo, salvos. A obra não estaria completa se depois de ouvir essa verdade, o homem não salvo e enfermo de corpo fosse salvo de seus pecados, mas não curado da sua enfermidade. Também seria incompleta se um pecador fosse curado, mas permanecesse com seus pecados. Uma pessoa é perdoada desses males espirituais quando seu físico é salvo ou curado. Por quê? Simplesmente porque aceitou a expiação em Cristo. Como alguém pode aceitar apenas uma metade dos benefícios depois de saber a verdade e depois de ver o sacrifício do sangue de Jesus, que levou tanto seus pecados como suas enfermidades? Isso é a verdade que liberta tanto o corpo como a alma dos homens.
Em nossas campanhas evangélicas pelo mundo, sempre pregamos uma provisão dupla e plena. Convidamos os não salvos a aceitarem Jesus Cristo, que os cura e também os salva, e a crerem que ele sara as enfermidades enquanto salva do pecado. O resultado é a libertação tanto do corpo quanto da alma, que acontece quando as pessoas creem nela. Paulo diz: porque fostes comprados por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6:20. Ele nos orienta a usarmos tanto o corpo quanto o espírito para glorificar a Deus, porque ambos foram comprados por um bom preço. Não é de se admirar que Jesus tenha dito ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Mateus 9:2. Quando se levantou, tomou a sua cama e andou. O paralítico deixou seus pecados para trás em suas enfermidades. Foi por essa razão que Jesus perguntou: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Quando Jesus disse àquele homem que seus pecados haviam sido perdoados, sua enfermidade também teve de sair, pois o remédio para ambos foi providenciado da mesma expiação em Cristo. Isaías declarou: ele foi ferido pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras fomos sarados. Se primeiramente Jesus tivesse mandado que o homem se levantasse e andasse, e então seus pecados também teriam de deixá-lo. Sempre devemos ter uma plena libertação em Cristo Jesus. A palavra grega traduzida como salvo em Romanos 10:9, será salvo, é a mesma usada para Marcos quando este escreveu: e todos os enfermos que lhe tocavam saravam. Marcos 6:56. Ambas as palavras salvo e saravam são traduções do tempo grego sozo. Vamos aprender o que elas significam no texto original. Cada uma das palavras encontradas nas seguintes passagens das Escrituras vem do mesmo verbo grego, sozo, sare. Salvo Marcos 16:16, salvo Lucas 8:36, salvo Atos 2:21, curado Atos 14:9, salvo Efésios 2:8, salvou Lucas 18:42, salvará Tiago 5:15, salvou Marcos 5:34, sararei Marcos 5:28, salvou Lucas 17:19, curado Atos 4:9, salvos Atos 4:12 e saravam Marcos 6:56. Não há necessidade de os cristãos estarem enfermos. Não toleramos o pecado em nossa vida, porque Jesus o levou. Também não temos necessidade de aceitar a enfermidade em nosso corpo, porque Cristo tomou sobre si. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, fraquezas, e levou as nossas doenças, moléstias. Verdadeiramente Ele tomou sobre si e levou as nossas enfermidades, ou doenças, e as nossas dores levou sobre si. Por esses versículos sabemos que Jesus levou nossas enfermidades, lendo 1 Pedro 2:24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, temos o conhecimento de que Jesus levou nossos pecados. E se ele fez isso, não precisamos carregá-los. Se os levamos, mostramos que Jesus não precisaria tê-lo feito, ou seja, tornamos vã a ação de Cristo. O Evangelho mostra claramente que Jesus os carregou e, portanto, fomos redimidos dele. Assim, jamais necessitamos levá-los. No entanto, os cristãos têm sido impelidos a crer que, apesar de serem redimidos de seus pecados, devem continuar a sofrer suas enfermidades, porque pode ser que não seja a vontade de Deus curá-los. Eles sabem que o Senhor curava os outros, mas consideram esses outros apenas como os mais felizardos, ou os quais ele queriam dispensar a sua misericórdia. Estes cristãos mostram que, se soubessem ser a vontade do Senhor curá-los, acreditariam que ele poderia fazê-lo, mas sem a certeza de sua vontade, tornam-se passivos e continuam a carregar a cruz, entre aspas, de seu sofrimento físico. A doença destrói mesmo o corpo que foi comprado por bom preço, o preço do corpo do Filho do Altíssimo. Isso não é razoável. Como tal doutrina é diferente da palavra de Deus? O reverendo F.F. Bosworth disse: quando pergunto a um crente se ele acha que é a vontade de Deus curá-lo, ele responde que não sabe se é ou não.
Pergunto-lhe se é a vontade de Deus cumprir a sua promessa. A razão por que mais pessoas não são curadas é a falta da pregação e ensinamento dessas verdades. Se a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, e esperamos que o povo tenha fé para receber cura física, devemos proclamar-lhes tais verdades bíblicas que edificam a fé para receber essa bênção divina. Quantos pecadores seriam salvos se o pregador nunca pregasse sobre salvação? Ou se, quando resolvessem fazê-lo, baseasse seu discurso nos seguintes pontos principais: talvez seja a vontade de Deus salvá-lo, talvez seu pecado seja para a glória de Deus, talvez o Todo-Poderoso esteja usando suas transgressões para castigá-lo, tenha paciência em seu pecado até que Deus queira salvá-lo, já passou o tempo de milagres, de conversões. Quantas almas seriam salvas e quantos pecadores receberiam fé suficiente para se converterem ouvindo essas mensagens? Contudo, estes são quase os únicos pontos que muitos enfermos ouvem sobre sua cura. É fácil compreender porque muitas pessoas não são curadas hoje. Então, pessoal, esse foi o trecho de hoje no livro Curai os Enfermos e Expulsai os Demônios, de T.L. Osborne. Quase que eu confundi de novo, porque os dois começam com 2 letras. Mas T.L. Osborne também é um dos livros mais importantes que eu já li na minha vida, e eu gosto muito de ler e reler ele. Então, fica a dica também para hoje. Valeu!